Continuando a leitura do livro, capítulo 3. O título é A Verdade sobre Aptidão e Realização. Tente imaginar Thomas Edison da maneira mais vivida possível. Pense no lugar em que ele está e no que está fazendo. Estará sozinho? Fiz essas perguntas a várias pessoas, e elas sempre diziam coisas assim. Está em sua oficina rodeado por vários aparelhos. Trabalha no fonógrafo, fazendo experiências. Conseguiu. Está sozinho? Sim, está fazendo tudo sozinho, porque só ele sabe o que está buscando. Está em Nova Jersey. Está numa sala parecida com um laboratório, vestindo um jaleco branco. Está curvado sobre uma lâmpada. De repente a lâmpada funciona. Está sozinho? Sim. É um sujeito meio arredio que gosta de fazer suas experiências sozinho. Na verdade, os registros mostram uma pessoa bastante diferente que trabalhava de maneira diversa. Edison não era um homem solitário. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes, inclusive cientistas competentes, muitas vezes trabalhando dia e noite num laboratório moderníssimo, financiado por uma empresa. As coisas não aconteceram de repente. A lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento único em que aparece a solução brilhante, mas não houve um momento singular de invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único invento. Ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Edison não era um amador engenhoso, nem um sábio do outro mundo. O chamado feiticeiro de Menlo Park era um empresário sagaz, que tinha perfeita consciência do potencial comercial de suas invenções. Também sabia lidar com a imprensa e, às vezes, passava à frente de outros ao se apresentar como o inventor de alguma coisa, porque sabia como se promover. Claro, Edison era um gênio, mas nem sempre era genial. Seu biógrafo, Paul Israel, investigando todas as informações disponíveis, acredita que ele tenha sido uma pessoa mais ou menos comum de seu tempo e lugar. Quando jovem, interessava-se por experiências e aparelhos mecânicos, talvez com mais avidez do que a maioria das pessoas. Mas as máquinas e a tecnologia faziam parte da experiência comum dos rapazes normais do meio-oeste norte-americano. O que acabou por distingui-lo foram seu mindset e sua tenacidade. Ele nunca deixou de ser um menino curioso que gostava de mecânica e procurava novos desafios. Muito depois que outros jovens já haviam adotado os papéis que desempenhariam na sociedade, ele viajava de trem de cidade em cidade para aprender tudo o que pudesse sobre telegrafia, tornando-se cada vez mais capacitado entre os telegrafistas por meio de incessante autodidatismo e invenção. Mais tarde, para a grande decepção de suas esposas, o autodesenvolvimento e as invenções continuaram a ser um grande amor, porém unicamente em seu campo de atuação. Há muitos mitos sobre capacidade de realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário que de repente produz coisas maravilhosas. Mas a obra-prima de Darwin, A Origem das Espécies, exigiu anos de trabalho de equipe em campo, centenas de debates com colegas e mentores, diversos rascunhos preliminares e metade de uma vida de dedicação, até que tudo pudesse dar frutos. Mozart trabalhou por mais de 10 anos até produzir qualquer uma das obras que hoje admiramos. Antes disso, suas composições pouco tinham de original ou interessante. Na verdade, nada mais eram do que colagens de pedaços tirados de outros compositores. Esse capítulo trata dos verdadeiros ingredientes da realização. Trata dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava delas e outras conseguem mais. Subtítulo: Mindset e desempenho escolar. Desçamos da esfera celestial de Darwin e Mozart e voltemos à Terra, a fim de ver de que forma as atitudes geram as realizações na vida real. É engraçado.
mas acompanhar o desenvolvimento de um aluno do mindset de crescimento me causa maior impacto do que todos os relatos a respeito de pessoas como Mozart e Darwin. Talvez porque tenha mais a ver com você e comigo, mais a ver com o que nos aconteceu e com as razões que nos fizeram chegar ao lugar em que estamos. E também tem a ver com as crianças e seu potencial. De volta à Terra, verificamos os mindsets dos alunos durante a transição da escola de ensino fundamental para a de ensino médio. Acreditavam que sua inteligência era uma característica física ou algo que poderia desenvolver. Depois os acompanhamos durante 2 anos. A transição para o ensino médio é uma época de grande desafio para muitos estudantes. As tarefas ficam bem mais difíceis, os critérios de avaliação mais severos e o ensino muito menos personalizado. E tudo isso acontece no momento em que os alunos estão às voltas com seus novos corpos e papéis de adolescentes. As notas ficam prejudicadas, mas o desempenho dos alunos não apresenta os mesmos prejuízos. Realmente não. Em nosso estudo, só os alunos de mindset fixo apresentavam declínio nas notas. Houve uma redução imediata e gradual, mas indiscutivelmente, seu desempenho foi ficando cada vez pior durante os 2 anos. Os de mindset de crescimento tiveram aumento em suas notas durante esse período. Ao chegarem ao ensino médio, os desempenhos anteriores dos 2 grupos eram praticamente uniformes. No ambiente mais afável da escola fundamental, haviam obtido notas e avaliações idênticas nas provas. Somente ao enfrentarem o desafio do ensino médio, começaram a se diferenciar. Eis as explicações que os estudantes de mindset fixo deram para suas notas ruins. Muitos culparam suas capacidades. Sou mais burro ou não dou para matemática. E muitos ocultaram seus sentimentos culpando outra pessoa. O professor de matemática é um gordo safado. O professor de inglês é porcalhão. Ou ainda, o professor é um drogado. Essas interessantes análises do problema dificilmente proporcionam um bom roteiro para o êxito futuro. Com a ameaça do fracasso, os alunos de mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Disseram-nos que às vezes também se sentiam sobrecarregados, mas sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário. Eram como George Danzig. Quem? George Danzig era aluno de graduação em matemática em Berkeley. Certo dia, como de costume, chegou atrasado à aula de matemática e rapidamente copiou do quadro negro os 2 problemas do dever de casa. Quando mais tarde tratou de resolvê-los, achou-os muito difíceis e levou dias esforçando até encontrar a solução. Na verdade, os problemas não eram dever de casa, e sim 2 famosos problemas matemáticos que jamais haviam sido resolvidos. Outro subtítulo: A Síndrome do Menor Esforço. Nosso grupo de alunos de mindset fixo enfrentava a transição, a considerava uma ameaça. Ela continha o risco de arrancar suas máscaras e transformá-los de vencedores em perdedores. Com efeito, no mindset fixo, a adolescência é um grande desafio. Serei inteligente ou burro? Serei bonita ou feia? Sou bacana ou sou nerd? Sou vencedor ou perdedor? No mindset fixo, um perdedor será sempre um perdedor. Não admira que muitos adolescentes mobilizem seus recursos não para aprender, mas para se proteger. Uma das muitas formas que utilizam para isso, além de fazer apreciações pouco lisonjeiras sobre os professores, é não se esforçar. Isso ocorre quando alguns dos estudantes mais brilhantes, como Nadia Salerno-Sonnenberg, simplesmente deixam de se empenhar. Com efeito, alunos de mindset fixos nos dizem que seu principal objetivo na escola, além de parecer inteligentes, é fazer o mínimo esforço possível. Concordam veementemente com afirmações como as seguintes: na escola, meu objetivo principal é fazer as coisas da maneira mais fácil possível, então não preciso me empenhar muito. Essa síndrome do menor esforço frequentemente é vista como uma forma de afirmação
da independência dos adolescentes em relação aos adultos, mas é também uma maneira pela qual os alunos de mindset fixo se protegem. Acham que os adultos dizem: agora vamos avaliar você e ver do que é capaz. E respondem: nada disso. John Holt, o grande educador, diz que esses são os truques que todos os seres humanos usam quando outros os estão julgando. O pior aluno que já tivemos fora da sala de aula era uma pessoa tão madura, inteligente e interessante quanto qualquer outro em toda a escola. Onde foi que as coisas saíram dos eixos? Em algum momento em sua trajetória, sua inteligência se dissociou da vida escolar. Para os estudantes de mindset de crescimento, parar de se esforçar não faz sentido. Para eles, a adolescência é uma época de oportunidade, tempo de aprender novas matérias, tempo de descobrir do que gostam e o que querem ser no futuro. Mais à frente, relatarei o projeto no qual ensinamos o mindset de crescimento aos alunos do primeiro ano de ensino médio. O que quero mostrar agora é a forma pela qual esses ensinamentos liberaram seus esforços. Certo dia, estávamos apresentando o mindset de crescimento a um novo grupo de estudantes. De repente, Jimmy, o rapazinho que deliberadamente menos se esforçava em todo o grupo, ergueu os olhos cheios de lágrimas e disse: a senhora quer dizer que não tenho de ser burro? Daquele dia em diante, ele se empenhou. Começou a dormir mais tarde para terminar seus deveres de casa, com os quais jamais se preocupara antes. Começou a entregar trabalhos o mais cedo possível para obter avaliações e estudá-las. Passou a acreditar que se esforçar não era algo que o tornava vulnerável, e sim algo que o tornava mais inteligente. Continuo no próximo vídeo.